Bom dia, pré-adolescentes. Aqui é a professora Stephanie e hoje veremos a lição 8 da nossa revista da Escola Dominical. Até aqui a gente estudou sobre alguns dons e hoje estudaremos sobre o dom de discernir os espíritos. A Bíblia diz: portanto, dá-me sabedoria para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderei governar este teu grande povo? 1 Reis 3:9. Esse versículo já nos dá uma pitadinha do que significa discernimento. Para quem não sabe, é a habilidade de separar o certo do errado. Porque em nossas vidas sempre teremos muitas escolhas a fazer, tanto o que vestir, o que falar, o que decidir, e é preciso que essas escolhas estejam dentro da vontade de Deus. E para isso precisamos ter discernimento para saber o que é certo e o que é errado. A Bíblia diz que Jesus, ele disse assim para os seus discípulos: escutem, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Sejam espertos como as cobras e sem maldade como as pombas. Ele também nos alertou sobre um tempo de engano e falsidade, dizendo: então muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. Mateus 24:11. Então é preciso que a gente tenha noção do que está influenciando nossas vidas, porque muitas músicas, mensagens e até encontros que se dizem evangélicos não refletem mais as verdades do Evangelho de Jesus Cristo. E os falsos mestres estão por toda parte tentando desviar a igreja de seu caminho. E para enfrentar isso, Deus nos tem suprido com auxílios espirituais, como pastores segundo o seu coração. Então lhes darei governantes conforme a minha vontade, que os dirigirão com sabedoria e com entendimento. Jeremias 3:15. Deus também nos deu a sua própria palavra. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17. E também Deus deu esse dom de discernimento de espíritos a algumas pessoas da igreja. A outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação de línguas. 1 Coríntios 12:10. Parte 1. Descobrindo de onde vem a inspiração. O dom de discernimento de espíritos é a capacidade que Deus concede a algumas pessoas para perceber, diferenciar o que está oculto, ou seja, aquilo que não vemos, não sentimos, não reconhecemos com os sentidos naturais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. 1 Coríntios 2, 14 e 15. Essa é uma ação da graça de Deus atuando na mente de quem tem o dom. Esse dom permite-nos identificar qual espírito está impulsionando ou influenciando alguma ação, alguma situação, algo que nos digam ou ofereçam. Em Gênesis 3, do 1 ao 7, Eva não percebeu que quem estava ali influenciando era o inimigo, e iludida por ele, ela acabou cometendo pecado junto com seu marido. E existem na Terra atuantes pelo menos 4 espíritos. O primeiro é o Espírito Santo. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, Lucas 4:1. Também tem o Espírito dos anjos. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Hebreus 1:14. Também o espírito maligno, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Lucas 8:2. E também o espírito humano. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. 1 Coríntios 12:11. Um tópico importante sobre essa primeira parte
é que em 1 João 4,11 diz: Amados, não creem em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. E mesmo com as melhores intenções, é possível que algumas pessoas tenham a impressão de que seus próprios sentimentos são a voz do Espírito Santo. Então a gente precisa ter intimidade com o Espírito Santo para saber que o que vem à nossa mente, a forma que a gente está decidindo algo é do nosso próprio ser ou do Espírito de Deus. E ele é um dom apropriado para uma ocasião específica. Parte 2. Se guardando das más influências. Você já percebeu que tudo que a gente faz ou falamos são fruto das influências que a gente recebe? Isso ocorre porque Deus nos fez seres sociais e precisamos dessa convivência social para um desenvolvimento saudável. A grande questão para nós é detectar as coisas que nos influenciam e quem são os nossos referenciais. Então, saber filtrar quem e quais atitudes são dignas de imitação faz toda a diferença entre o sucesso e o fracasso na vida de alguém. John Donne, que foi um dos mais notáveis poetas ingleses, certa vez escreveu que nenhum homem é uma ilha isolada. Então, todos nós estamos sofrendo influências e o tempo todo nós somos influenciados pelo mundo material e também pelo espiritual. Existem influências positivas e negativas, as que constroem e as que destroem. Então, a grande questão é quais influências que deixamos nos afetar. Alguns exemplos sobre má influência é Adão e Eva. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo, 2 Coríntios 11:3. Também sob a influência de Herodias e sua filha, o rei Herodes mandou decapitar João Batista. Influenciada por sua mãe, ela disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento e dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedia e mandou decapitar João na prisão. Mateus 14:8-10. E influenciado pelos jovens, o rei Robão governou com mão forte, levando à divisão do seu reino. Mas o rei lhes respondeu asperamente. Rejeitando o conselho das autoridades de Israel, seguiu o conselho dos jovens e disse: Meu pai lhes tornou pesado o jugo, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. 1 Reis 12:13-14. Então, olha quantas coisas ruins a má influência causou na vida dessas pessoas. Mas sob boa influência, Natanael foi até Jesus depois de ouvir Filipe. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: Venha e veja. João 1:46. Sob a influência de Mordecai, a rainha Esther ajudou a preservar a vida dos judeus. Esther havia mantido segredo sobre seu povo e sobre a origem de sua família, conforme a ordem de Mardoqueu, pois continuava a seguir as instruções de Mardoqueu, como fazia quando ainda estava sob sua tutela. Esther 2:20. E também sob a influência do Espírito Santo, Pedro pregou para multidões. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo. Atos 4:8. O dom de discernimento de espíritos nos ajuda na tarefa de reconhecer a natureza das influências que vêm sobre nós e para proteger a igreja daquelas que a causarão danos. E uma parte importante deste tópico é quem é a sua referência e também você tem sido uma boa referência? Porque tem muitas pessoas que nos observam. Olha o que diz lá em Hebreus 12:1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Parte 3. Uma proteção divina para a igreja. O discernimento de espíritos é um dom importante, porque os inimigos contra os quais lutamos não são visíveis ao olho humano. Eles apenas são reconhecidos através do discernimento espiritual.
Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6:12. Um caso interessante ocorreu com Paulo e Silas, na cidade de Filipe, quando uma jovem, sob influência maligna, começou a segui-los pelas ruas, conforme está registrado em Atos 16, no versículo 17 e 18. A moça começou a nos seguir, gritando assim: "Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos." Ela fez isso muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao espírito: "Pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia desta moça." E no mesmo instante o espírito saiu. Aparentemente, essa jovem não fazia nada de errado. Ela elogiava o trabalho dos discípulos. Porém, o apóstolo Paulo percebeu a estratégia maligna, pois a moça possui um espírito de adivinhação. O espírito fez elogios aos dois servos de Deus para confundir o povo, que poderia pensar que tanto Paulo e Silas quanto a jovem tinham a mesma influência. Então, o dom de discernimento de espíritos é uma excelente ferramenta que ajuda a igreja a combater falsos mestres que tentam desvirtuar a mensagem do evangelho. Atualmente, esse dom é extremamente necessário para a igreja, tendo em vista que estamos vivendo em um tempo de intensa distorção dos preceitos da palavra de Deus. Não são poucos os ensinamentos que têm invadido as igrejas, levando multidões de fiéis a acreditarem em exercícios de fé que em nada condizem com a doutrina bíblica, ensinada pelos apóstolos no período da igreja primitiva. Mas assim como no tempo dos antigos, esse dom continua à disposição da igreja moderna, para que os servos de Deus possam distinguir corretamente se a mensagem que tem sido pregada provém do Espírito Santo ou não. Uma parte importante sobre essa terceira parte é que qualquer ensino ele deve ser testado comparando com a revelação da verdade de Deus nas Escrituras. Então, está na Bíblia o que essa pessoa está dizendo? É bíblico. Em Gálatas 1:9 diz: "Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado." Outra coisa é que o conteúdo precisa ser testado. Isso que você está recebendo, ele tem a ver com o Novo Testamento, com o ensino apostólico? E deve ser recusado qualquer ensino que alguém afirma ter recebido do Espírito Santo ou de anjo, mas que não pode ser confirmado pela sã exegese bíblica, ou seja, que não condiz com a Bíblia. E outro terceiro ponto é a vida do mestre, aquele que está falando esse ensinamento, deve ser averiguada quanto ao seu relacionamento com o mundo ímpio e quanto ao senhorio de Cristo na vida da pessoa. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Romanos 10:9. Então, realmente, Jesus é o Senhor na vida daquela pessoa? A gente deve comparar, então, com a Bíblia, se isso está condizendo com a Bíblia e como está a vida dessa pessoa diante de Deus. Então, para a gente recapitular, nós precisamos entender que o dom de discernimento identifica de onde vêm as inspirações. A gente precisa identificar as fontes de inspiração que influenciam as nossas vidas. E o discernimento é essencial para proteger a igreja. Então, por isso que é muito importante que nós tenhamos pessoas com esse dom dentro da igreja, para que a gente seja alertado sobre o que vem e o que não vem de Deus. E nós mesmos precisamos buscar esse discernimento da parte do Senhor Jesus. Então, essa foi a lição de hoje e que Deus abençoe vocês grandemente.